Bate-papo. Nós estamos retornando. Aline, tu me ajuda porque eu sou nativo de Cruzeiro, nasci em Cruzeiro, tenho uma história lá com várias equipes, com o Cruzeiro, com Deixa 15. tu escalar o time, então. Eu vou escalar o time aqui. Se eu começar a chorar, a gente chorou tanto já em meio a essa tragédia. Nós temos um combinado, viu, aqui no estúdio, essas horas intermináveis, desde o alerta até tudo que a gente viveu. Quando um chora, o outro continua e assim a gente vai, né? Cada um se toca mais, sente mais com uma das histórias. Mas vai, escala teu time. Mas vamos lá porque a gente vai reconstruir o Vale, né? E Cruzeiro começa um movimento muito bonito que é reconstruir Cruzeiro do Sul. Valdir José Federhen, Alessandra Hendler e também o Caio Hensken estão com a gente aqui nesta manhã. Valdir, bom dia. Bom dia. Caio, bom dia. Bom dia, tudo bem? Alessandra. Bom dia. Gente, vamos lá. Público e notório, a gente tem acompanhado aí nos últimos 15 dias. Nós que desde o dia 26 de abril trabalhávamos com alerta de uma chuva sem precedentes nas cidades da região. E nós começamos numa grande cobertura que envolveu as 3 emissoras, mais de 200 horas, mais de 70 profissionais, para narrar essa que é a história mais triste da nossa região. E claro que Cruzeiro do Sul, à medida que nós íamos narrando a chegada da água com uma violência sem precedentes, depois, quando o rio estabiliza e a gente começa a ter uma dimensão que eu não sei hoje se é tangível, palpável ainda para os apresentadores, a dimensão do estrago, porque aqui a gente fica calculando os danos materiais e não consegue mensurar os danos emocionais de tudo isso, de não ter mais a referência do lar. E aí Cruzeiro, de forma, nos abala muito pelas cenas, né, que giram o mundo, as cenas de destruição em Cruzeiro do Sul, mas logo um grupo começa a se mobilizar com uma frase que tem sido, com uma palavra que tem sido o nosso mote, que é reconstruir. Como que esse grupo surge e o que esse grupo está fazendo hoje? Vou me permitir falar. Na verdade, eu vou me apresentar primeiramente. Sou nascida em Cruzeiro do Sul, né? Eu convivo com enchente, eu tenho 38 anos e convivo com enchente a vida inteira, né? Mas era aquela coisa, vamos ouvir o rádio, ficar ouvindo o radinho, né? Meu pai fazia isso e meu pai tinha uma agropecuária no centro, né? E construímos a casa no 2º piso, já calculando as enchentes de 41, né? Aquelas medidas. Nós abrimos uma empresa 12 anos atrás, a Irrigate, no prédio de baixo dos meus pais. E em 2020 a gente teve a pandemia, nós trabalhamos, nossos clientes não são dali, né? Trabalhamos com o Brasil todo. E eu estava presente naquele momento da cheia de 2020. E acabou entrando 30 centímetros dentro da fábrica. Nós trabalhamos com equipamentos pesados. Foi muito difícil fazer essa movimentação. E naquele momento nós decidimos sair, né? Nós decidimos comprar um terreno, construir uma fábrica, um projeto que demorou 2 anos. E em julho nós saímos. E a minha mãe continuou morando ali, enfim, né? Toda essa movimentação, nessa enchente. Ninguém esperava o que ia acontecer, né? Eu só estou citando um movimento pessoal que foi o motivador para a gente se mobilizar. Uma casa, assim, numa área que até então nunca tinha pego, foi quase até o teto, numa área central de Cruzeiro do Sul. E a partir daí, fora as movimentações pessoais, a gente olha para o lado e vê a devastação que é. As ruas em que eu cresci, as ruas em que a gente viveu, os amigos todos afetados diretamente, funcionários afetados, e a gente olha a dimensão do problema e olha para o lado e vê qual é a solução agora, né? E o poder público não ia dar conta disso, né? Ninguém ia dar conta. E Cruzeiro não tinha, até o dado momento, uma movimentação associativa. Nós não temos uma associação forte, né? Somos poucas empresas como um todo, né? Ainda de grande peso, mas poucas. Não temos a cultura de lajeado, né? De iniciativa. E naquele momento a gente se olhou, a gente tem que unir forças. Nós temos que fazer alguma coisa. Não dá mais para continuar naquela cultura de que o poder público vai fazer sozinho, porque nesse momento sozinho ninguém faz nada. É tão grande a calamidade que a gente precisa unir forças. E assim iniciou o movimento Reconstruir Cruzeiro do Sul. Por meio das empresas, nós nos reunimos, os empresários, para pensar alguma coisa que não se sabia o quê,
fazer um projeto de união de forças, para que Cruzeiro também tivesse voz, né, dentro do Vale, porque é um problema regional e agora é um problema estadual, né? Mas assim nasceu um movimento com o objetivo de unir forças. E nessa uma semana a gente fez inúmeras movimentações, agregou pessoas, né? E eu acredito que há esperança, há esperança. Sem dúvida esse movimento visa captar recursos para reconstruir e a gente vai conseguir. E como é que tem se dado na prática esse captar recursos, que talvez seja uma das pautas que mais nos preocupam, como que na prática isso vai acontecer pela extensão do problema, né? A gente está falando hoje de Cruzeiro do Sul, mas a gente sabe que os governos vão trabalhar reconstruindo cidades por uma faixa enorme do Rio Grande do Sul. Não é à toa que é o maior desastre natural do país pela extensão. Como que isso tem acontecido? Como que o grupo tem se mobilizado nesse aspecto? Vou me permitir, Caio, depois, né? A gente está falando de um problema estratosférico, né? Quando a gente fala aí de 4 bairros, 40% da cidade diretamente, sendo que esse levantamento está sendo feito. A gente tem que lembrar que as áreas de São Miguel, as áreas ali estão sequer sendo acessadas ainda. Então, vocês imaginem o tamanho do problema. São mais de 1.000 casas, né? Mais de 1.000 Cruzeiro, casas. com certeza, mais de 1.000 casas. que não existem mais. Que não existem mais. Foram arrancadas. Mas atingidas a gente não tem nem esse número ainda. Exato. Então, para projetar isso, são frentes de trabalho, e é isso que a gente está fazendo. Uma frente fazendo levantamento, a gestão de risco, e isso o poder público assumiu essa posição, né? Mas no sentido de começar a ver valores. E aí, que movimentações estão acontecendo, né? O governo federal, o governo estadual tem anunciado medidas. Ontem mesmo, acho que as casas em si vão acontecer de algum modo ou outro, né? O governo federal anunciou medidas nesse sentido. A Univat está muito vinculada com esses projetos, para encaminhamento de projetos a nível regional, em conjunto com as prefeituras, porque a responsabilidade é das prefeituras, e Cruzeiro, o nosso movimento também é de acompanhar e cobrar que isso seja feito, que esse projeto aconteça, mas o dilema é a área de terras. Tem que ter terra, e que bom que Cruzeiro tem terra disponível, né? Não o município em si, mas existem terras possíveis. E aí a gente está falando de cifras de milhões. Então, como captar esse recurso? Projeto técnico adequado. Aí tem N frentes possíveis e a gente está num projeto de alocar e construir isso, né? Esse projeto em si. Caio e Valdir, para onde precisa ir o Cruzeiro? Para qual região? Porque a ideia agora é afastar as pessoas do Rio, né? Me parece que essa é a primeira medida para fazer com que algo semelhante se repita, e pelo que a gente vê na meteorologia, né, Aline, é que novos eventos parecidos se aproximam nos próximos anos, então a gente precisa pensar para frente. Para onde iria Cruzeiro? Bom, Moisés e Aline, tudo bem? Ouvintes da Rádio Independente. Moisés conhece bem, né? É natural da terra lá. Moisés, a gente não vê outra saída senão entre a RS 130 e a RS 453, né, que liga Lajeado, né, a região, a Venâncio Aires. Ali nós temos uma quantidade grande de terra que pode ser aproveitada, né, e aproveitando o gancho da Alessandra, a grande dificuldade é essa. Cruzeiro do Sul é um município que não tem recursos. O endividamento, o limite de endividamento de Cruzeiro é pequeno. E quando nós iniciamos o nosso movimento, nós nos deparamos com a seguinte situação: nós não tínhamos nenhuma associação que pudesse receber esses recursos, né? Então entramos em contato com a SIX, fizemos uma parceria, porque essas empresas, nós, como empresários, nós não pertencíamos à SIX, para poder se utilizar num primeiro momento da SIX. Agora está se incorporando o Rotary, né, de Lajeado, que vai abrir um Rotary satélite em Cruzeiro, né, porque também não tínhamos nenhum clube de serviço em Cruzeiro do Sul. E a gente sabe a credibilidade que o clube de serviço tem perante recursos, principalmente a nível de exterior, né. Então nós temos contatos, né, através da própria Fiergs, com recursos que podem vir do exterior, só que este recurso para vir, ele depende de projeto, né? Então, são etapas que nós precisamos cumprir num curto espaço de tempo, né?
primeiro momento, o Cruzeiro precisa conseguir o dinheiro para comprar as áreas de terra. Estamos falando de quanto, Caio? Olha, a gente não tem assim preciso o valor, mas eu acho que por uma primeira etapa em torno de 10 milhões de reais. Né? E essa ajuda seria internacional? Não, aí é que está. Nós precisamos comprar essa área de terra. Cruzeiro do Sul precisa comprar essa área de terra. Precisa olhar para ver as condições que ele tem de limites para poder fazer isso, né? E aí, após a compra da área de terras com um projeto bem feito, conseguir esses recursos para ir desmontando a bomba, vamos dizer assim, né? Como a gente fala numa linguagem nossa, né? Quer dizer, é uma situação complicada, mas que tem que ser feita e vai ser feita. Bom, nós estamos falando de uma parte da linha Primavera, Isso. de uma parte da Cascata, do 15 de São Rafael, nós estamos falando do 25 ali da Picada Aurora. É para esse ponto que Cruzeiro precisa partir, para Sim. esses pontos, é isso? Sim, Cruzeiro do Sul precisa, embora haja toda essa situação de emergência, nós precisamos fazer um projeto em que Cruzeiro possa crescer, um projeto que Cruzeiro possa pensar não só daqui a 5, 10 anos, e sim daqui a 50, 60 anos. Perfeito. Né? Isso até então nunca havia sido feito. Hoje a natureza se encarregou de nos forçar a que se faça isso. Né? Cruzeiro do Sul é uma cidade, né? Nós moramos em Lajeado, levo 10 minutos para ir até a minha empresa lá em Cruzeiro do Sul, e a gente vê que Lajeado se desenvolve cada vez mais longe, vai até conventos e assim por diante, e nós temos Cruzeiro que é ali pertinho, e tem uma área lindíssima ali que pode ser bem ocupada se for feito um ótimo projeto. Já foi apresentado, não quero criar falsas expectativas aqui, mas é importante que se diga, já foi apresentado essa semana, numa reunião que nós fizemos com o Poder Público de Cruzeiro, um projeto que liga o bairro Cascata, e ele tem uma alça que vai até a RS 453, com uma avenida ampla, e que no meio desta área, que é uma das áreas cogitadas, seria deslocado toda a parte administrativa e reservado para comércio, e depois nas outras áreas, então, para alocação das famílias. É uma área que ela tem recursos hídricos importantes, né, que poderão ser feitos parques, mas a gente sabe que para que a gente possa desenvolver Cruzeiro num outro ambiente, precisa ser levados às escolas, precisa ter área de lazer, precisa ter enfim, o comércio para se estabelecer, as pessoas para terem interesse de também se estabelecerem lá, tem que ter todas essas condições, e isso demanda tempo. Nós não temos esse tempo, pelo menos para a parte emergencial. Né? Há um projeto que é a Univates, que esteve presente, conversando com a gente, na figura da responsável Cíntia Agostini, em que a Univates ela tem 90 dias para essa beira do rio, para apresentar um projeto. A Univates foi contratada pelo governo do estado para fazer isso, não só em Cruzeiro, né, nas outras cidades, e ali não será mais permitida, é importante que se diga, não será mais permitida a construção de casas. E isso independe do poder público, independe do prefeito. Né? Essa é uma lei que vem de cima. Né? Então, essas pessoas que estiveram ali, que não estão mais ali, terão que ser colocadas, né, em outras áreas que deem todas as condições. Então, passa também por uma conversa com essas pessoas. Né? Porque elas têm as suas aspirações, os seus anseios, as suas famílias, as pessoas que viveram sempre juntas. Então, é complexo isso. Né? E é uma situação que, quando nós nos deparamos com o tamanho da tragédia, e a gente conversa com o João, né, que é o prefeito, com o Leandro, que é o secretário, o Carlos, a gente olha para eles e diz, nossa, eles não têm condições de dar conta dessa demanda. Né? A Prefeitura de Cruzeiro carece de material humano para poder trabalhar. Né? Tu vai falar com o Carlos, que tem que está na frente desse projeto, que é o engenheiro da Prefeitura, ele está absorvido pela Corsã, porque estoura cano de água em tudo que é lugar. Né?
O João, a gente olha e fala com ele e o João só chora, entendeu? E não dá para condenar, porque realmente é uma situação devastadora lá em Cruzeiro do Sul. Tá? E isso nos motivou, nós como empresários, a se colocar ao lado da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, dar o apoio para eles, ver aquilo que eles necessitam, que tipo de demanda. Então, paralelo a isso, a gente está vendo uma possibilidade, inclusive, da contratação de mão de obra que possa trabalhar nos projetos, que possa trabalhar na alavancagem de recursos, que possa trabalhar na área de comunicação para poder se comunicar melhor com o seu povo, porque isso é importante, as pessoas estão esperando essas notícias, né? E isso tem que ser muito rápido. Eu até faria essa pergunta, como que é a comunicação com essas famílias, com essas pessoas, todas essas informações, porque a gente sabe que as pessoas que perderam o seu lar, elas estão com um abalo diferente, né? Se nós estamos abalados, imagina essas pessoas. E são muitas informações, você, o rio subindo, o rio levando a sua casa, você sair do seu ponto de referência, não encontrar mais nada ali para recomeçar. Como que é a comunicação com essas famílias? Nesse momento, vamos lembrar que estamos há 3 dias saindo de uma segunda enchente, em que as pessoas ainda estão limpando, se não as suas casas que foram varridas, os vizinhos, o que sobrou. Eu mesma conversava com a minha mãe, que está nessa situação. O abalo emocional o maior prejuízo é não poder voltar para sua casa. Segundo enchente, Alessandra, que foi superior à de 2020, Exato. Que já cobriu o Cruzeiro. Exato. Foi uma grande enchente do final de Então, a dor a cada momento um choro. E aí se perde uma história, né? Definitivamente se perde uma história. Hoje, o nosso grupo, ele não está com essa alçada, né? Porque quando a gente está dentro de um problema muito grave, a gente às vezes se perde no que precisa ser feito. Então, por isso essa divisão de tarefas. Porque tem que haver aquela pessoa que tem uma frente em paralelo outra frente. Então, o nosso objetivo do grupo é, sim, fazer um projeto que contemple isso. Né? Porque a Univates em si também presta esse apoio, pode prestar esse apoio psíquico, né? E isso vai ser necessário para que a gente possa trazer as comunidades no apoio nessa reconstrução, né? Porque a gente não pode desconsiderar a vida das pessoas. E não é só uma casa no sentido 50 metros quadrados, 60, 80. É a esperança de uma vida nova, de uma história nova num novo local. E esse projeto tem que contemplar. Nesse momento ainda não está sendo feito, porque estamos remediando o caos. Né? E eu acho que com certeza vai contemplar, porque nós temos na região, uma região muito pujante, que pessoas já estão se movimentando nesse sentido, né? Então, tem que contemplar essa história junto. Claro. Valdir, Caio e Alessandra, nas empresas, muitas famílias foram atingidas, muitas famílias estão sem casas, lá na Natal, na FASA, na Faros, na Irrigate. Tem muita gente fora de casa, gente, muita gente ficou sem casa. Valdir. Sim, na FASA tem algumas pessoas que estão fora de casa. Nós fizemos uma mobilização, estamos fazendo uma movimentação de uma conta bancária do Rotary de Venâncio Aires, por um relacionamento com o Rotary de lá. Recebemos os valores, também aportamos valores para essa conta, para dar um auxílio para as pessoas que estão aí. Nesse projeto todo que o Caio falou, eu concordo com ele, que essa é a região que ele deve ir, né? Mas tem uma outra situação que eu lembro que quando nós estávamos com um projeto para fazer uma outra indústria em Cruzeiro do Sul, a prefeitura dispunha de algumas áreas para oferecer para fazer uma indústria. Então, a prefeitura tem algumas áreas que eu acho que deveriam ser vistas, pensadas para aquelas pessoas que já querem se movimentar. Porque tem aquele que perdeu a casa e não tem o que fazer, e tem aquele que perdeu a casa e poderia começar a construir sua casa, como é o caso de alguns lá, mas ele não tem o local para ir. Então, talvez a prefeitura fazer uma permuta, porque eu acho que a prefeitura ela deve fazer esse levantamento todo das casas que perderam e de quem usava casas
para viver, porque tem muita gente nessa região que usava a casa como lazer, de final de semana, chácara, enfim. E achar uma forma de dividir essas áreas da prefeitura, fazer uma permuta para que a prefeitura passe a ser proprietária do terreno onde ele vivia hoje, para que no futuro não chegue alguém lá e diga, olha, esse terreno aqui era meu, eu vou fazer uma casa aqui. Com o tempo o pessoal vai esquecendo, né? E escriturar, fazer o documento certo, a prefeitura abrir mão de TBI, fazer um acordo com o cartório, com o registro de imóveis, para que os valores sejam reduzidos para o pessoal da enchente, enfim, cadastrar, facilitar, alcançar terreno e já começar a construir até que o projeto maior de uma área maior aconteça. Porque tem gente que já está se movimentando, Eu tenho um funcionário que já está aposentado há muito tempo, trabalhou a vida toda com nós, perdeu a casa, ele está comprando um terreno, nós estamos ajudando ele a comprar um terreno lá em São Rafael e ele vai começar a construir a casa dele. Um ajuda, o outro ajuda, nós ajudamos, compramos material de construção, deixamos à disposição numa loja que possa fornecer para ele, enfim. Tem aquele movimento grande e que precise de um projeto, né? Você falou de projeto, Caio. O governo federal dispõe de verbas para se contratar a pessoa que faz o projeto. Essa semana me ligou um deputado falando, Valdir, o pessoal tem que saber que se a prefeitura não sabe fazer o projeto, ela pega o dinheiro federal, paga a empresa para fazer o projeto. Até isso tem, né? Então é isso, eu acho que não dá para se focar só numa coisa, nós temos que olhar várias coisas, mas para mim passa por cadastrar as pessoas, cadastrar quem foi, quem precisa realmente sair de lá, começar a arranjar espaço para eles em lugar onde já tem infraestrutura, né? Porque esses terrenos que eu estou falando da prefeitura, eles são próximos de lugar onde já tem comunidade de água, então tem energia, né? Então, eu acho que sim, vai ser, com o apoio desse grupo, reconstruir, eu tenho certeza que a prefeitura vai tornar a vida deles bem mais fácil, porque essa falta de estrutura de pessoas que a prefeitura tem, eu tenho certeza que a gente pode suprir e ajudar eles bastante. Então, começa o levantamento. É evidente que alguém que tem um terreno, chácara, tinha muito ali, a prefeitura não pode dar uma chácara para eles, mas então, vamos botar um limite de 2 terrenos. O sujeito tinha um terreno, ganha um, tinha uma chácara inteira, tu vai ganhar 2 terrenos. Ganhar não, vai permutar e esse terreno, esse espaço passa a ser da prefeitura e em cima dessa área ninguém mais constrói. Esses programas aí que nós temos de derrubar uma árvore na cidade e plantar outra. Agora nós temos bastante espaço aí, né? Tem bastante espaço. Tem muito espaço aí. Ao invés de derrubar uma e plantar 10, pode até aumentar o volume, né? Sei lá, eu não sei, eu estou falando de um número hipotético aqui, eu não sei qual é o número. Mas então, nós mesmos que precisamos fazer alguma coisa, podemos recuperar essa beira do rio, né? E fazer disso um lugar bem melhor para se viver. Você falou a respeito de verba do exterior. Ontem o Jorge Lippert me ligou, ele estava em Nova York e disse, Valdir, tem muito dinheiro aqui, mas vocês têm que ter uma entidade que vai receber. Eu vou te ajudar se vocês precisarem, nós vamos canalizar dinheiro para aí, mas você tem que ter a entidade que, se não for séria, não mandamos dinheiro. E tem muito dinheiro para mandar. Vai ter, Valdir. Vai ter essa na verdade, entidade. já tem, né? Então, já tem. Se me permitem... Nós passamos por um constrangimento aqui no Brasil, né? A gente precisa agora provar que nós somos bons, né? Porque nós somos muito mal falados lá fora. Incrivelmente, eu vou fazer só um parênteses. Esse foi o maior desafio inicial do movimento. As pessoas queriam saber quem são as pessoas. Não, mas espera aí, nós estamos falando de reconstruir. Quem vai reconstruir? Eu não confio, eu quero saber quem é. Nós passamos 5 dias, e quando fala 5 dias agora é um monte 5 dias, né? Sim. 5 dias para provar quem éramos. Então, assim, só pegando o gancho, eu acho que é um gancho importante, que é a união de forças, né? União de forças. Primeiro, já temos o Rotary Satélite. Rotary Lajeado, abrindo um Rotary Satélite por meio de nós, né, da iniciativa privada e a comunidade, porque já tem casais da comunidade,
Por quê? Porque o Rotary é essa entidade, né? A gente está falando de um selo internacional com idoneidade, né? E que bom que teve essa oportunidade para esse momento. E aí, né, com a metodologia do Rotary, a gente construindo o Rotary Cruzeiro do Sul. E, inclusive, apelo também para todos aqueles que um dia quiseram fazer alguma coisa, o Rotary é essa oportunidade. Quem se interessar, entre em contato com a gente precisa disso, não só para esse momento, mas para todas as adversidades que ainda virão. O Rotary pode ser esse elemento de quem quer ajudar, quer botar a mão na massa e não sabe por onde. Mas eu queria falar, retomar da união de forças. A gente está falando que, nesse momento, também tem que ir com o Rio e ser lavada a burocracia do Brasil. Então, a gente está falando aí de uma série de entidades que vão ter que abraçar essa ideia da reconstrução. Não pode demorar meses na FEPAM. Não pode demorar meses no registro de imóveis, porque não adianta a gente fazer um projeto, captar recurso, o dinheiro está aqui, as pessoas precisando sair das suas casas e demorar 8 meses para um registro de imóveis aprovar uma documentação. Então, a gente está falando de uma série de processos, quando a gente fala numa construção e reconstrução, que precisam ser somadas. E eu acredito que o apelo existe, então é só a gente juntar todos esses elementos. Prioridade máxima, né? Prioridade máxima para esses casos. Gente, certamente logo ali a gente volta a falar, né? A gente sabe que o grupo vai fazer grandes movimentos e a gente tem não só o panorama, mas toda a nossa editoria sempre à disposição, microfone aberto para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Estaremos juntos. Muito obrigado. Valdir, José Federhen, Alessandra Endler e o Caio Renske, no movimento é reconstruir Cruzeiro do Sul.